Fala profissionais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop de jato de plasma e também de eletrocautério. Nessa aula aqui eu vou te contar detalhadamente o que é o jato de plasma, o que é eletrocautério, vou contar um pouquinho da minha trajetória com a técnica para que vocês entendam. E lembre-se, hoje no nosso workshop temos aula prática, então é muito importante que você assista conosco porque daqui a pouquinho teremos uma aula prática para demonstrar para vocês as inúmeras possibilidades que nós podemos trabalhar com o jato de plasma. Mas eu já quero começar sabendo, você que está aí, já trabalha com jato de plasma? Trabalha? Não trabalha? Quer trabalhar? Qual é a sua dificuldade com o jato de plasma? Eu tenho certeza que depois dessa aula de hoje aqui, você vai sair uma profissional mais segura para trabalhar com a técnica de jato de plasma. Talvez você que esteja aí já ouviu falar sobre o jato de plasma, mas nunca trabalhou, tem medo, tem receio ou tem vontade de trabalhar com a técnica. Pode ser você, profissional, que esteja aí, que já trabalha com jato de plasma, já fez um curso, já fez aplicação, mas teve intercorrência, ou não se sentiu tão segura, ou de repente não viu o resultado. E pode ser que você seja uma profissional que já trabalha com a técnica, já entrega resultados e veio aqui hoje com o intuito de melhorar as suas técnicas de aplicação, entender detalhes sobre a técnica, e é isso que eu vou te falar nessa aula de hoje. Nesse workshop aqui é para você que não sabe nada, para você que é iniciante, é para você que é intermediário ou até mesmo para você que é uma profissional já avançada e que quer entregar mais resultados para os seus pacientes, ok? Então é isso que eu vou te ensinar nessa aula. Então fica comigo até o final, deixa já o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, porque essa aula hoje será incrível. E é uma aula que eu vou te explicar definitivamente o passo a passo para você entregar os resultados que você precisa no jato de plasma. Até porque o jato de plasma é uma evolução dentro da área da estética. O jato de plasma é uma técnica que consegue já entregar resultados a partir da primeira sessão, tá? E é uma técnica que tem respaldo científico. Então, mais uma vez, eu só venho trazer coisas, assuntos, técnicas para vocês que realmente têm evidência científica, que realmente vale a pena fazer o investimento, que realmente vale a pena para que você entregue os resultados, senão não é técnica que eu vou trazer. E claro, aquilo que eu me identifico, aquilo que é a minha expertise, para que vocês de fato entreguem muitos resultados, tá bom? Mas quem é o professor que vai ensinar vocês hoje? Quem é o Heitor? Quem é o professor que vai aqui trazer esse conteúdo para você? Bom, meu nome é Heitor Cruz, eu sou esteticista e cosmetólogo, também fisioterapeuta com especialização em fisioterapia dermatofuncional, especializado em várias técnicas, criador de métodos, técnicas avançadas de microagulhamento, inject press, o próprio Carbolift, que é um método de jato de plasma. Dentre isso, nós temos alunas no Brasil todo, além também de ser palestrante nos principais congressos do Brasil. Então você está com um profissional, com um professor que tem trajetória, que tem história, que está dentro dos eventos, que está sempre atento às grandes novidades, tendências do mercado, artigos científicos. Nós temos aí mais de 10 mil alunas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então você vai fazer parte do meu time e eu não tenho dúvidas disso. Bom, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: como que eu comecei a trabalhar com jato de plasma? Eu preciso contar, trazer um pouco disso daqui. Talvez você está me conhecendo agora. Já comenta aí se você está me conhecendo aqui pela primeira vez, porque essa aula aqui eu vou direto ao ponto, tá? Não tem enrolação nenhuma, que eu vim aqui para te ensinar e para te entregar o melhor conteúdo. Bom, quando eu conheci o jato de plasma, iniciei os meus atendimentos. Dentro da estética, é normal acontecer ondas, tá? O que são ondas, Heitor? É aquilo que vem, todo mundo começa a trabalhar e daqui a pouco todo mundo para de trabalhar e daqui a pouco todo mundo começa a trabalhar de novo, que a gente chama de onda, tá? Então, o jato de plasma também passou por uma grande onda. Só que é o seguinte, na época que eu conhecia a técnica chamada como jato de plasma, o nome dela era eletrocautério na realidade. Só que o nome jato de plasma era um nome muito mais bonito, um nome muito mais conceituado do que chamar de eletrocautério. Então aconteceu o que talvez possa ter acontecido com você. Eu comprei gato por lebre.
certo? Como assim? Na verdade, eu comprei gato, mas levei para casa lebre. Como assim, Heitor? Vamos lá. Esse primeiro aparelho que eu trabalhei, que se chama New Skin, é um aparelho de eletrocautério. Era um aparelho que na época custava em torno de uns 6 a 7 mil reais. Eu comprei ele quando lançou. E ele era uma grande tendência a trabalhar com ele dentro da área da estética, porque esse aparelho aí aparentava ser revolucionário, era um aparelho que todos os profissionais esteticistas, fisioterapeutas também podia comprar. Era mais acessível porque os outros aparelhos que trabalhavam realmente com jato de plasma custavam em torno de 20, 30, 40 mil reais, e isso tudo dificultava nós profissionais para trabalhar com a técnica. Tanto é que aí chegou esse aparelho que chama-se New Skin, da empresa MMO Optics. É um aparelho que é de eletrocautério, mas para nós foi vendido como jato de plasma. Mas por que isso? Na verdade, naquela época, as pessoas não tinham a clareza da diferença do eletrocautério para o jato de plasma. Heitor, você quer dizer então que são duas técnicas diferentes? Sim, apesar de serem semelhantes nos efeitos na hora da aplicação, são técnicas diferentes. E aí tem as suas vantagens e também as suas desvantagens. Então é o seguinte, quando eu comprei esse aparelho, comecei a trabalhar com ele, para mim foi uma grande revolução dentro da área da estética. Porque eu consegui chegar em resultados melhores, eu consegui chegar em resultados mais rápidos e eu consegui tratar áreas, por exemplo, que com o microagulhamento eu não conseguia, que com por exemplo, o peeling eu não conseguia, que era, por exemplo, a área de blefaroplastia. E também desenvolvi métodos de associação para associar o jato de plasma, nesse caso aqui o eletrocautério, com outras técnicas que eu já tinha na minha clínica, com limpeza de pele, com microagulhamento, com peeling químico, com protocolos de hidratação. E essa técnica me fez acelerar para que eu entregasse mais resultados e mais rápidos para os meus pacientes. Só que é o seguinte, durante esse meu processo de aprendizado, durante esse meu processo de entregar resultados para os meus pacientes, como era uma técnica nova, não tinha professores dando curso dessa técnica, eu também fiz as minhas próprias descobertas. E dentro dessas próprias descobertas, eu também tive intercorrências. E a principal intercorrência do jato de plasma se dá pela falta da qualificação do profissional. Anote isso daí, coloque isso aí. A falta de qualificação vai me levar a ter intercorrência. Comenta para mim, deixa aí nos comentários, quantos cursos você já fez de jato de plasma? 1, 2, 3 ou mais? Eu estou falando curso, eu não estou falando um workshop como esse, e nenhuma palestra. Estou falando algo imersivo, algo que vai te ajudar a desenvolver na técnica e se especializar. Pois é, na minha época, eu só fiz o treinamento da empresa quando eu comprei o aparelho. Diga-se de passagem, esse aparelho peguei um cartão emprestado do meu pai e investi ali até o que eu não tinha, na verdade o que eu não tinha, porque eu comprei no crédito parcelado e aí eu ia pagando de acordo ao que eu ia receber, o que eu ia ganhar com o aparelho. E é legal porque tem a parte boa e também tem a parte ruim, obviamente. Mas qual a parte boa de você fazer um investimento? Quando você compra um curso e depois um aparelho, qual que é a parte boa? Você traz movimento para dentro da tua clínica. Você traz uma nova visão para dentro da tua clínica. E os seus pacientes, isso chama a atenção. Heitor, você está falando então que trazer um novo aparelho, uma nova técnica, um novo aprendizado para dentro da minha clínica vai me ajudar a atrair mais clientes? Sim. Assim como também você entregar mais resultados, também vai ajudar você a atrair mais clientes. Só que no meio desse percurso, eu comecei a atrair um monte de cliente e faltou para mim uma visão que eu quero te entregar isso hoje para você não errar aonde eu errei e para você não ter os problemas que eu enfrentei. Então, aqui hoje você já vai aprender uma grande lição. Aprender a avaliar. Porque começou a vir um monte de cliente e eu achei que essa técnica era indicada para todo mundo para fazer de forma igual. E foi aí onde eu atendi pacientes com fototipo mais alto
e tive as minhas primeiras intercorrências. Ah, Heitor, qual foi as suas intercorrências? Hipercromia pós-inflamatória. Foi isso que aconteceu comigo, tá? E aí, durante esse processo, eu comecei aí, estudei, apliquei os resultados impactantes não só para mim, mas também principalmente para os meus clientes. No meio desse percurso também eu tive as intercorrências, mas os resultados foram mais... eu tive mais resultados do que intercorrência. Eu estou te falando porque as intercorrências elas podem acontecer no meio do caminho. Só que você, profissional, que estará qualificado para trabalhar com a técnica, precisa saber identificar, aliás, avaliar para nem ter o risco de ter a intercorrência. E caso você faça a aplicação e tenha a intercorrência, você já identificar rápido para já entrar e já fazer a inversão, ou seja, entrar com terapias para reverter o caso de qualquer possível intercorrência. E aqui eu comecei a ter resultados bem impactantes, por exemplo, como esse, em blefaroplastia não cirúrgica, que é a área de pálpebra tanto inferior quanto superior, e isso também em casos de rejuvenescimento em face, para rejuvenescimento global. Então, rugas estáticas na glabela, suco nasogeniano e também pescoço e o famoso jaw, que é aquela bochechinha de bulldog. Então, o jato de plasma, ele pode ser tanto trabalhado de forma pontual, quanto ele pode ser trabalhado em forma global. Por exemplo, aqui eu fiz só a blefaroplastia, aqui eu já fiz várias regiões da face, tá? Então isso tudo são métodos que eu desenvolvi ao longo do tempo, ó. Vocês veem, desde 2017 que eu trabalho com a técnica e hoje nós temos alunas do Brasil todo, profissionais que trabalham com jato de plasma e que entregam resultados com a técnica aí aplicando nos seus pacientes, tá? Mas o que mudou para mim, porque assim, eu já entregava resultados com microagulhamento, eu já entregava resultados com peeling, eu já fazia minhas limpezas de pele, mas tinha alguns pontos, como o caso como esse aqui, que eu não conseguia atuar só com microagulhamento, numa pálpebra inferior e superior. Eu não conseguiria ter essa retração de pálpebra com microagulhamento. Assim como também aqui eu posso associar com outras técnicas e isso faz você entregar muito mais resultados. E eu quero que você anote isso e guarde na sua cabeça e no teu coração que nada falará mais alto que os seus resultados. Não adianta você ter a clínica mais bonita, ou não adianta você ter um Instagram com muito seguidor, ou não adianta você andar com a roupa de marca, ou ter o aparelho mais caro. Se você não entrega resultado para o teu cliente, você vai ficar para trás. O cliente vai questionar, você vai se frustrar. Aí sabe o que você faz? Vai botar a culpa na técnica. Ah, essa técnica não é boa. Ah, e o curso não é bom. Ah, e o aparelho não presta. Sendo que você precisa olhar para você e fazer uma autoanálise. Poxa, onde será que eu estou errando? Poxa, eu preciso melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? Será que é ler mais? Será que é fazer um curso especializado na técnica? Será que de fato é fazer com que eu treine mais em pessoas que eu conheço para depois ter mais segurança para aplicar nos meus pacientes? Então são vários detalhes. Será que é avaliar melhor o fototipo? Será que é avaliar e manusear melhor o meu aparelho? Tudo isso são detalhes que te fazem entregar mais resultados. E nada falará mais alto que os seus resultados. E os resultados foram muito surpreendentes, que eu desenvolvi através dos meus acertos, mas também dos meus erros, um método próprio da minha técnica, que se chama carbolifting. O que é carbolifting, professor? Carbo, ele vem de carbonização, que é uma das técnicas, que é uma ação, um efeito que o jato de plasma ou o eletrocautério traz na pele, mas ele também tem o lifting. Então é um lifting, ou seja, uma retração de pele através de uma carbonização da face, através de uma carbonização da pele. Então, Carbolifting é um sistema integrado para o reparação tecidual. Então, a gente agride a pele
e depois, logo em seguida, a gente repara o tecido, espera o processo. Então, ele é um sistema integrado, onde eu entro com carbonização, mas também eu tenho uma reparação do tecido, ok? E aqui já foi no ano de 2018, onde eu também formatei esse método e trabalhei em várias palestras, cursos com esse tema, que é o jato de plasma, que é o Carbolifting. Aqui eu palestrei em grandes universidades sobre a técnica, aqui também entregando o curso de formação para profissionais, com diversos profissionais aí do Brasil todo, entregando de fato para que esses profissionais entregar o conteúdo para eles, para que o conhecimento, para que esse profissional saia já aplicando já nas primeiras vezes, no primeiro contato que tiver com a técnica, já vai se sentir seguro para aplicar. Mas vamos lá, professor. Como que você desenvolveu esse método? Bom, eu desenvolvi esse método através de estudo, de aplicação, de acertos e também de erros. E isso faz hoje eu ter muito mais experiência, muito mais bagagem para ajudar você a trabalhar com essa técnica e você entregar os seus próprios resultados. Assim como eu entreguei para os meus pacientes, ainda trabalho com jato de plasma, as minhas alunas também entregam e trabalham entregam resultados com jato de plasma e trabalham com essa técnica, você também pode fazer. Você também está um passo do seu resultado. Só que tudo depende de uma coisa que se chama decisão. Então, ó, nós já estamos aí no meio do ano, tá? Praticamente estamos em agosto. E aí, o que você pensa? Poxa, já passou, já faz muito tempo, será que eu vou conseguir ainda? Eu prometi que eu ia inovar, prometi que ia fazer algo para me diferenciar e até agora você não está onde você quer estar. Só que eu preciso te dizer uma coisa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você melhorar, ainda dá tempo de você evoluir como profissional, ainda dá tempo de você entregar mais resultados, ainda dá tempo. Só que o que você precisa fazer? Agir. E agir rápido, agir com sabedoria, escolher aquilo que vai te dar resultado. Tenho certeza que você já comprou um monte de curso aí, um monte de produto, ou o produto nem usou direito, venceu o produto, ou você comprou um curso, não entrou lá, não estudou, ou foi lá comprou um curso de alguém que você não se identificava tanto, depois nem estudou, não entrou, não teve atenção como aluna. Tudo isso faz com que você não tenha resultados com a técnica. Por isso que eu formatei um método teórico e prático para que você entregue os seus resultados. Então, se você está aprendendo comigo aqui dentro desse workshop agora, online, imagina só tudo que eu tenho preparado ainda para você ao longo dessa aula. Então, o primeiro ponto base é entender que a eletroterapia está presente na medicina e na estética há muitos e muitos anos. Olha só os aparelhos que nós tínhamos aí dentro da área da estética. Essa ideia de jato de plasma e eletrocautério, ele começa aí esse conceito do bisturi elétrico, né? Que é desde 1920 nos Estados Unidos o primeiro bisturi elétrico produzindo efeitos de eletrodissecação e eletrocoagulação. Aqui nós temos uma readequação eletrônica para descarga elétrica para estética. Aqui nós vamos conseguir promover a remoção superficial do tecido, tá? Então o que a gente vai fazer? Promover a descamação tecidual. Então a gente vai trazer uma renovação tecidual. É exatamente isso que a gente vai conseguir. Ó. Vou remover a superfície da pele e, consequentemente, melhorar os meus resultados, tá? Professor, qual que é o mecanismo de ação da técnica do jato de plasma e do eletrocautério? Bom, vamos lá. O eletrocautério, então, ele vai agir através de corrente elétrica e não sendo necessária nenhum produto adicional. Então isso que é legal do jato de plasma. O jato de plasma, nós não precisamos trabalhar com nenhum tipo de produto adicional, tá? Então você pode ficar tranquila que aqui você não vai precisar comprar um outro aparelho, um outro cosmético. Ele independe disso. Ele depende da aplicação da técnica. O que você vai precisar, a parte que pode te ajudar, é o anestésico tópico. Então, o anestésico tópico pode ser, sim, o seu grande aliado na aplicação da técnica. Por quê, professor? Porque nós vamos trabalhar através de uma descarga elétrica e isso pode trazer incômodo para o seu paciente. Ele fica é um procedimento um pouco mais dolorido. Então, dessa forma, a aplicação de um anestésico tópico vai ser muito benéfico para você potencializar os seus resultados, sim ou não? Então vamos lá.
aqui ele vai causar microlesões na pele, provocando esse processo inflamatório e pequenas queimaduras na pele, aspecto de queimadura. Esse processo inflamatório pode resultar em um escurecimento da região, que deve ser tratado com despigmentantes. Então, olha só, se por um acaso você faz o jato de plasma e isso levou a uma possível pigmentação, depois, qual que é o tratamento para a pigmentação? Despigmentação. E como que eu despigmento uma pele? Através de ativos despigmentantes. Então, já aprenda isso. Caso aconteça uma hipercromia pós-inflamatória, como que eu trato? Reparo a barreira cutânea e também faço a despigmentação na pele. Mas isso é só se acontecer, porque dentro do método eu ensino você a como não ter isso, tá? A técnica, o método é de como você trabalhar sem ter a intercorrência, tá? Então, benefícios na pele, ó, a gente tem aumento significativo do colágeno tipo 1, nós temos redução de fibroblastos do quiloide nas áreas de cicatrizes, nós temos aumento de substâncias importantíssimas aqui para nós, da bomba de cálcio, potássio e cálcio aqui nessa nossa região, aumento dos fatores de crescimento, bem como também o aumento de concentração de óxido de nitrogênio, então aumento a oxigenação do tecido, migração de fibroblastos e sua proteossíntese, aumenta a permeabilidade da pele também, caso eu queira trabalhar com drug delivery. Professor, tem como eu trabalhar com drug delivery através do jato de plasma? Tem sim. Tem uma técnica que a gente pode chamar de peeling plasma, tá? Que é um peeling através da ponteira específica do jato de plasma. Eu vou mostrar para vocês na nossa aula prática, para vocês entenderem um pouco mais como funciona, tá? O que o eletrocautério causa, então? Então, ele vai trazer alguns pontos que a gente precisa entender. Destruição do tecido, principalmente da epiderme, através de uma carbonização. Nós vamos ter uma cauterização seca e uma crosta de carbono sem sangramento. Então, aqui não há sangramento nesse aparelho. Olha só como que fica o aspecto da pele quando a gente realiza essa técnica aí, que é o jato de plasma. Então, esse escurecimento é comum ficar, mas principalmente isso quando trabalha-se com eletrocautério. No jato de plasma, isso você não tem no imediato. Ele pode acontecer depois, tá? Depois de algumas horas e até dias depois da aplicação. O jato de plasma já fica na hora. Se carboniza mais. Aliás, no eletrocautério, você carboniza mais. Então é mais agressivo. No jato de plasma real, jato mesmo, que é o quarto estado da matéria, você não tem essa carbonização grave. Você tem uma leve fulguração do tecido, uma leve, que a gente chama de sublimação do tecido. Fica esbranquiçado, depois ele pode criar suas crostas, tá? Efeitos fisiológicos, então, ó, depósito de energia e destruição da epiderme, estimula o processo inflamatório para ter o quê? Neocolagênese, neoelastogênese, angiogênese, e o jato de plasma traz um efeito muito maravilhoso para a gente, que é a retração tecidual. Por isso que ele é tão indicado para a área de olhos, que a gente chama de blefaroplastia não cirúrgica, tá? Conceitos da técnica, então. Agora falando um pouco mais de plasma, jato de plasma. Plasma também é conhecido como o quarto estado da matéria, já falei para vocês, é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão alto ou elevado da temperatura. Então é o seguinte, eu preciso ter um espaço entre o ar e a pele e uma corrente elétrica que vai desencadear em uma energia na pele. Então é exatamente isso que eu vou precisar. Por isso que eu preciso ter um espaço entre a aplicação e a pele, entre o aparelho e a pele. Eu não posso encostar o aparelho na pele, vocês vão ver isso na prática. Então os estados físicos da matéria nós temos aí líquido, sólido, gasoso e plasma. O plasma foi reconhecido pelo FDA em 2005. O FDA é como se fosse a nossa Anvisa lá dos Estados Unidos, tá? Reconheceu a regeneração plasmática da pele e o uso do plasma para regenerar a pele, produzindo calor na pele ao nível terapêutico. Então é muito comum, e a gente já sabe dentro da área da estética, que o frio, por exemplo, como é o caso da criolipólise, gera efeitos na pele. Que o calor, por exemplo, da radiofrequência, gera efeito na pele. E aqui nós temos um gás ionizado que ele chega em alta temperatura, carboniza o tecido,
faz um efeito de sublimação e aqui ele chega num nível de temperatura terapêutico para fazer o quê? Retração tecidual, estímulo de colágeno, estímulo de elastina, exatamente isso que o jato de plasma faz. Em 96, ele foi muito utilizado para descontaminação de superfícies, ainda não tinha sido liberado. Em 98, na Rússia, usado para terapia de proliferação de fibroblasto. Aqui já começam os primeiros relatos sobre a aplicação dele no rejuvenescimento. E entre 2006 a 2008, foi aprovado pelo FDA, utilizado na dermatologia, tá? Então aqui temos artigos mostrando a utilização, processo de cicatrização, utilizando o jato de plasma como equipamento para tratamento de afecções estéticas. E agora eu vou mostrar para vocês a grande diferença entre eletrocautério e jato de plasma. Lembra que eu falei para vocês que o eletrocautério ele gera essa carbonização no tecido. Aqui no eletrocautério você tem uma grande chance de hipercromia pós-inflamatória. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu comprei o aparelho errado. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Por quê? Porque eu fui na onda do mercado. Agora, aqui no jato de plasma, você tem o espaço maior entre o ponto do aplicador para a pele, trazendo um faiscamento controlado, e isso nos proporciona um efeito de sublimação diferente desse daqui, e muito menor risco de hipercromia. Além disso, eu tenho um tempo de recuperação muito mais rápido na minha pele, e isso faz com que eu acelere os meus resultados, ok? Eletrocautério, ele é mais agressivo, trata-se de destruição tecidual maior, e o jato de plasma é uma descarga energética controlada, então tem uma destruição, só que mais leve no meu tecido. Aqui no plasma, para gerarmos o plasma, a gente precisa ter uma corrente, podendo ser contínua, no caso. E o eletrocautério é uma corrente alternada. No jato de plasma, nós temos aqui em torno de 3 milímetros de distância da pele, 3 milímetros de distância. Aqui não, a gente tem que trabalhar em torno de 1 milímetro de distância, o que favorece para esse calor, para essa energia destruir mais a pele. Por isso que gera esse tipo de lesão. Além do que, aqui é uma corrente alternada que gera uma descarga energética sem um controle adequado, ok? Efeitos adversos da técnica. Esses são os pontos. Então, o que pode acontecer? Fiz lá, deu ruim, professor. O que pode acontecer? O que é mais comum? Hipercromia pós-inflamatória, tá? Mas pode acontecer também a hipocromia, que é o quê? Perdeu a coloração natural da pele, e também pode acontecer as cicatrizes atróficas, ficar com cicatriz. Qual que eu já tive? Eu já tive principalmente hipercromia. É mais comum, principalmente quando erra no fototipo, tá? Então, quanto menor o processo inflamatório, menor a probabilidade de hipercromia pós-inflamatória. Por isso que é muito melhor e mais vantajoso você trabalhar com jato de plasma do que com eletrocautério. Já serviu para você entender a diferença entre as duas técnicas. Mais uma vez, eletrocautério, tamanho da destruição, jato de plasma, tamanho da destruição. Isso aqui é uma pele de porco, tá? Onde ampliou assim a foto para que vocês visualizassem. Então aqui, tempo de recuperação é muito maior estímulo de dor, tá, para o paciente e muito maior risco de hipercromia também pós-inflamatória. Então aqui eu vou te ensinar agora 4 segredos que eu coloquei para que você tenha sucesso nos seus tratamentos, seja com jato de plasma ou seja com eletrocautério. Eu, hoje, particularmente, indico e oriento para que você utilize o jato de plasma. Mas assim, professor, eu não quero, não tenho condição. Vou te dizer que um aparelho de jato de plasma hoje, ele custa muito menos do que talvez um eletrocautério. E é muito mais seguro, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, primeiro segredo aqui para você ter sucesso no tratamento. Entender a tecnologia. Bom, agora vocês já viram então o que é jato de plasma, o que é eletrocautério, entender os efeitos fisiológicos da técnica. Então aqui você precisa entender exatamente isso, Qual é o mecanismo de ação? Qual a potência do seu aparelho? Quais são os pontos de aplicação? E qual o local de aplicação? Dentro desse segredo 1, nós temos ainda mais 4 segredos, tá? Para quê? Para que você tenha já potência para eu saber se eu vou colocar mais energia ou menos energia.
pontos de aplicação para a localização da área onde eu vou trabalhar. E o local, esse local é onde? Qual que é essa anatomia? O que temos ali? É um tecido mais grosso, um tecido mais fino? Como que é esse processo? Segundo segredo bem importante aqui para vocês é conhecer o processo inflamatório. Gente, isso daqui dentro do jato de plasma, diferentemente do microagulhamento, tem muita gente que fala, eu quero fazer de 15 em 15 dias, eu usei agulha menor. No jato de plasma, se você faz uma aplicação como essa, por exemplo, você precisa esperar mais tempo. Por quê? A agressão, a lesão vai ser maior e o tempo entre uma sessão e outra também é. O tempo que leva esse tecido para se reparar também deve ser maior. Então a gente está falando aqui de intervalos que podem durar entre 30 a 60 dias e que com uma sessão você já consegue ter um efeito já extraordinário de resultado. Por isso que não dá para você cobrar pouco pela técnica de jato de plasma. Professor, mas a minha cidade é pequena. Professor, mas eu sou da periferia. Professor, mas eu atendo lá na minha casa. Não importa. Você precisa gerar valor e colocar valor nessa técnica, porque senão você não vai conseguir aplicar e às vezes vai aplicar e é muito trabalho. Vamos dizer que em questão de responsabilidade é grande para você cobrar tão pouco. Entende o que eu estou falando? Então eu conheço o processo inflamatório, entender o intervalo entre as sessões, o reparo do tecido e quais são os efeitos esperados, porque senão você vai fazer assim, fez a técnica hoje, quando chega amanhã, aí você vai falar assim, professor, tive intercorrência. Nem é intercorrência, nem é. Então precisa entender quais são os efeitos esperados, tá? Vamos lá. O outro segredo aqui, o último segredo são as orientações e cuidados pós. Tem muita gente que erra nas orientações e nos cuidados pós, tá? Então não são 4 segredos não, são 3 segredos, tá? Só tá errado aqui o número, mas são 3 segredos. Então vamos lá. Quais são os efeitos da técnica, associações da técnica para o reparo tecidual, cuidado pós-imediato e cuidado pós-tardio e a prescrição. Vou bater ponto a ponto aqui com vocês. Quais são os efeitos da técnica? Beleza, efeitos da técnica. Fui, apliquei, doeu, vai ficar vermelho, vai ter edema, vai ter eritema, a paciente vai sentir coçar no outro dia, pode ficar com edema na região, tá? Então esse é o primeiro ponto, os efeitos da técnica. Associações da técnica. O que eu posso fazer para acelerar o processo do reparo? Bom, eu posso utilizar ativos reparadores, esse é o primeiro ponto. Ativos que tenham possibilidades de antioxidação para evitar hipercromia, ou até mesmo despigmentantes. E também ativos hidratantes, que é um ponto importante, falando de ativos, tá? E a outra opção é você utilizar o que a gente chama de fototerapia, que pode te ajudar a acelerar e diminuir risco de hipercromia. Cuidados pós-imediato. O que eu faço no cuidado pós-imediato? Apliquei a técnica, entro com o ativo reparador e o cliente sai para casa com os cuidados pós-tardio já na mente. O que ele vai fazer? Bom, evitar fontes de calor, não coçar, não encostar a mão na região, evitar contaminação, água quente, sol e vários outros pontos como esse. E a prescrição? Analisei, vi. O caso do meu paciente é super tranquilo. Uma sessão, no máximo, 2. Professor, o caso do meu paciente é grave. Poxa, 3, 4 sessões já são mais indicadas. Então, você vai manejando para fazer uma boa avaliação e uma boa prescrição. Bom, professor, mas vamos lá. Quais são as indicações aqui, então, para o meu caso? A gente tem várias. Ele serve para despigmentação de sobrancelha, melanoses solares, a curetagem, que é a remoção superficial da pele, que seria, a gente pode chamar de peeling plasma, blefarofulguração, que é a técnica ponto a ponto que a gente vai fazer, tratamento de estrias, remoção de sinais, ceratoses actínicas, ceratoses seborreicas e acrocórdons também, além de verrugas que podemos trabalhar com a remoção. Contraindicações, professor, quais são? Marca-passo, câncer de pele, hipersensibilidade da pele, gestação, lactação, uso de implantes,
Pacientes com tratamentos de câncer, infecções, acne ativa, rosácea, são pontos que a gente não deve tratar e abordar com o nosso paciente. É muito importante isso para que você não faça besteira, tá? E aqui, ó, o outro segredo, a gente coloca aqui, é saber avaliar para prescrever a técnica, entender as indicações, as contraindicações, fototipo. Fototipo mais alto, uso potência menor. Fototipo mais baixo, uso potência maior. Ficou claro isso? De novo. Vamos lá. Fototipos mais altos, vou usar potência menor. Fototipos mais baixos, uso potência maior. Assim eu vou ter resultado. E o meu preparo de pele é fundamental. Por quê? Porque se eu preparo uma pele, se eu hidrato, se eu faço antioxidação, se eu já faço uma revitalização dessa pele, o que vai acontecer comigo? O que eu vou ter de resultado? Resultados muito melhores, harmonizados, não harmonização facial, não é isso, mas resultados ornamentados, harmonizados e com menos risco de hipercromia pós-inflamatória. Regiões e possibilidades de aplicação, professor. Vamos lá. Olha só, coloquei algumas áreas aqui para vocês, ó. Pálpebra inferior, já vou colocar pálpebra superior também. Rugas estáticas na região de testa. Suco nasogeniano. Efeito Fox Eyes, que é esse efeito de levantamento aqui para a retração de sobrancelhas. Código de barras, são áreas específicas que nem todo mundo te ensina a tratar, nem todo mundo fala que isso pode ser feito. Você pode trabalhar com técnicas específicas nessa região, tá? Por exemplo, ó, tratamento em ruga de glabela nessa parte do prócero. Olha só a melhora. Então, uma ruga discreta, estava aqui ó, já acentuado, e aqui já é uma ruga praticamente invisível. Aplicar, o ponto importante aqui para vocês. Quando eu for trabalhar na ruga, eu nunca vou aplicar dentro da ruga. No jato de plasma, eu vou trabalhar ao redor, assim, ó, contornando a ruga, tá? Então, esse é um ponto muito importante, muita gente erra nessa aplicação. Um resultado legal, interessante, ó, e é um paciente de fototipo mais alto, para linhas de expressão. Olha só o efeito, o resultado dessa técnica. Olha que melhora incrível a suavização dessas rugas. Artigo mostrando a evolução, né, dos efeitos do arco voltaico, que é quando a gente pode chamar aquele faiscamento, para rugas perioral, as rítides, na região ó, de código de barras. Olha só a ruga aqui e olha só que resultado. Ó, foto A e foto D. Que foto, que antes e depois maravilhoso. Aqui mais artigos mostrando os tratamentos de rugas periorais. Rugas periorais é um dos tratamentos também bem indicados com jato de plasma. A gente sabe como é difícil entregar resultados aí nesses casos de ruga próximo ao código de barra, aí, ó, os periorais. Então é um tratamento seguro, tem evidências científicas mostrando. Outra área, flacidez de pescoço, ó, tem mais artigos mostrando a aplicação da sinergia dos efeitos do plasma para os tratamentos de rugas e flacidez no pescoço. É sensacional para você tratar. Papada com flacidez, então é papada com flacidez, não é papada com gordura. Você precisa saber diferenciar. Posso trabalhar também, olha só que resultado maravilhoso em apenas uma sessão que nós conseguimos de retração do tecido. Ceratose seborreica, então aqui a gente pode tratar de forma específica, ó, localizada na região para a remoção desses sinais. E aqui são alguns equipamentos agora para vocês. Bom, aqui eu tenho demonstração de equipamentos dos mais baratos aos mais caros, dos com Anvisa aos sem Anvisa. Eu vou te dar a minha opinião sobre cada um desses. Esse aqui é o New Skin da MMO. Professor, você indica? Ele é bacana. Esse daqui a gente já tem um produto que é um Plasma Lift. Já é um produto mais caro. Aqui nós temos um aparelho que chama-se Plexor. É um aparelho muito utilizado na dermatologia. Um aparelho desse custa 200, 300 mil reais. Caneta chinesa. Não indico. Não compre. Ah, professor, mas custa tão baratinho. Quer trabalhar com algo que é seguindo a legislação seguro ou quer trabalhar com porcaria? Quem é minha aluna
Se você tá aqui e gosta de trabalhar com porcaria, ou você muda de visão, muda de opinião, ou não é o lugar certo para você, tá? Não me leve a mal, mas eu quero que você trabalhe com coisas sérias, com técnicas respaldadas para você não ter problema. Plasmed, e também o Igiaplasma. Aqui nós temos um aparelho da Ibramed, aqui um aparelho da KLD. São empresas que traz respaldo para os profissionais. Aqui nós temos os aparelhos, que é o New Skin, ponteiras autoclaváveis. Esse aqui é legal que ele tem um LED junto, ele vem um LED vermelho, então potencializa aí a ação do efeito do reparo do tecido, mas é um aparelho que você não tem muito controle da energia e ele é jato e ele é eletrocautério. Um outro aparelho também que é o Luminance Removedor de Manchas por eletrocautério da Ponce, tá? Esse também é um aparelho que é eletrocautério. Aqui nós temos o Jet Plasma, que é o Plasma Lift da Celebrim. É um aparelho que ele tem duas visões. Ele tem o plasma médico e o plasma estético. Hoje, eu não sei exatamente quanto está o valor, mas na época ele era dividido em torno de 25 mil para estética e 35 mil para a área médica, tá? É um aparelho que faz a mesma coisa que os outros aparelhos que nós temos hoje faz. Temos o Plexor Plus, que já é um aparelho voltado à área da dermatologia, em torno de 120 mil, 150, até 200 mil reais esses aparelhos, tá? Não é um aparelho tão, acordei e vou comprar um aparelho desse. Não é a minha orientação. Caneta chinesa, geralmente sem Anvisa. Por favor, gente, não compre isso aqui, não caia no golpe, tá? Para você não se dar mal. Se baixa uma vigilância sanitária na tua clínica e você tá com um aparelho desse, sem registro na Anvisa, você vai tomar uma multa, você vai ser autuada. Então, assim, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o que você vai implantar na tua clínica, tá? E agora eu vou te dar dois aparelhos que eu acho legal, que eu acho bacana, que vale a pena você colocar na tua clínica. Número 1, aqui a gente tem o Plasmed, o Igiaplasma, aliás. Então, o Igiaplasma, hoje ele tem o Igiaplasma com essa roupagem, e hoje já tem o Igiaplasma portátil também, tá? É um aparelho já de plasma, de alta tecnologia, conta também com software, no caso esse aqui, acompanha uma caneta aplicadora, ele não é portátil, conta com 4 modos de operação, contínuo, one shot, pulsado e plasma-operação, aparelhos com registro na Anvisa, em torno aí de R$ 7.500 aproximadamente, tá? Mas hoje ele já tem o Igiaplasma, que é o Igiaplasma portátil, que é uma caneta única para você trabalhar. O outro que eu vou trabalhar hoje na aula prática para vocês, lembre-se, tem a aula prática, tá? O outro que eu vou mostrar na aula prática para vocês é o Plasmed. Eu tenho, gosto, indico, utilizo, que vale a pena para que você tenha dentro da tua clínica. O Plasmed, ele é um aparelho portátil com diferentes possibilidades, um equipamento voltado à área do profissional da estética, fabricado no Brasil e todos os parâmetros estão aqui, ó, todos em uma única caneta, ó. Diverso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ponteiras aí para você trabalhar e entregar resultados com ela. Então aqui o Plasmed, ele tem distanciadores já foram desenvolvidos, que são esses equipamentos aqui, ó, para você ter mais segurança na hora da aplicação. Ele tem aqui também diferentes ponteiras esféricas que trabalham com o caso de peeling plasma, por exemplo. Então nós temos, ó, ponteira de fulguração, que é a aplicação pontual, ou aplicação em varredura, e nós temos ponteira de contato, que são peeling plasma e permeação de ativos. Então olha só, eu tenho 4 possibilidades aqui já nesse aparelho. Aplicação pontual, ó, contração imediata, sublimação, carbonização e processo de regeneração do tecido. Essa é a ideia do nosso método Carbolifting, Sistema Integrado para o Reparo Tecidual. Então passa por etapas: contração, sublimação, carbonização e processo do reparo do tecido. Nesse aparelho nós temos algumas ponteiras diferenciadas, tá? As ponteiras pontual, então vai intensidades aí que variam trabalhar de 5 a 9, tá? Então eu tenho ponteiras retas, côncavas, bala de prata e caneta formato agulha para dispersão maior. Uma regra que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quanto menor o diâmetro do meu equipamento, da minha ponteira, mais energia vai se converter ali na região.
tá? Aplicação pontual, posso trabalhar rejuvenescimento facial, flacidez de pálpebra, flacidez de pele, hiperpigmentação da pele no caso de melanose solar, tá? Então esse aqui é um efeito da lesão esbranquiçada, olha só, lesão esbranquiçada mais superficial, menos intensidade, que é esse caso aqui, ó, intensidade 5, intensidade 7, intensidade 8, intensidade 9. Então para cada paciente eu vou gerar uma intensidade, ó. Lesões marrons são lesões mais profundas, maior intensidade e maior tempo de exposição. Então quanto mais tempo eu ficar aplicando em cima numa região, mais lesão eu vou fazer. Então esse é outro ponto importante, outro segredo para você. Quanto mais tempo eu ficar aplicando ali, mais lesão eu vou ter naquela área, tá? Aqui eu tenho ponteiras que dá para fazer a aplicação em varredura, tá? Que eu vou mostrar também esses moldes de varredura para vocês. A aplicação de varredura dá para trabalhar em rejuvenescimento facial, flacidez de pele, flacidez de pálpebra, remoção de pequenas verrugas, hiperpigmentação da pele, despigmentação de micropigmentação e cicatrizes alargadas. A gente pode recuperar essa pele. Aqui a aplicação em varredura, ó, para vocês entenderem, ó, o eletrocautério não dá para trabalhar em varredura. O jato de plasma dá para trabalhar em modo varredura. Aqui, ó, logo após a aplicação, 1 dia após, 2 dias após, 3 dias após. Vocês vão ver que ao decorrer dos dias, quanto mais vai aumentando o dia, parece que vai ficando pior. Mas isso é uma lesão que a gente gerou e lembra que o processo inflamatório ele vem, entra num pico e depois ele entra no processo de proliferação. Vocês precisam entender isso para entregar os resultados, tá? Aqui, ó, o que a gente mostra de formato de aplicação para vocês, tá? Pós-imediato, por exemplo, ó, no tratamento de flacidez e despigmentação na região de mãos, outra área que você pode trabalhar. Olha só, um antes e um pós-imediato, após 2 dias e após 3 semanas. Olha que resultado, ó, daqui para cá, são resultados bem extraordinários, tá? Ó, antes e um resultado após 30 dias. Já pensou você entregar esses resultados? Eu vou te mostrar daqui a pouco na prática como que você aplica, tá? Outra técnica que a gente pode aplicar, peeling plasma. Peeling plasma a gente vai trabalhar com ponteiras esféricas, ponteiras de contato. Essas encostam diretamente na pele, tá? Nas ponteiras de peeling plasma a gente consegue atuar com aumento da microcirculação, rejuvenescimento facial, flacidez de pele, flacidez de pálpebra, tratamento de estrias, cicatrizes, olheiras e hiperpigmentação, porque ele aumenta a permeação de ativos, além de trazer um efeito de remoção superficial da epiderme, tá? Então ele traz um efeito bem interessante associado a ativos. Blefaroplastia sem corte. Olha só o antes e olha só, esse é o pós-imediato. Olha a retração dessa pele. Agora aqui, antes e após 30 dias. Isso é um caso bem avançado. Imagina 2, 3 sessões aqui, o que não faria. Aqui artigos mostrando a aplicação do plasma microfocado bem nessas regiões, ó. Então a gente trabalha de proximal para distal nessa área, ok? Então artigos mostrando aqui, ó, a aplicação, olha os resultados, ó, dia 1, a gente tem pós-imediato, um pós-tardio e aqui, ó, um pós-tardio de resultado. Então isso para vocês verem a diferença e como que a gente consegue melhorar os quadros disso. Olha só, blefaroplastia também, ó, outro caso antes, outro caso no pós-imediato. Também o resultado imediato que o cliente já tem. Rejuvenescimento facial. Então aqui trabalhado bigode chinês, sulco nasogeniano, ruga de glabela, área dos olhos. A gente consegue trabalhar com o jaw, aquela flacidez aqui nessa região. Também é outra área interessante de se trabalhar. Rejuvenescimento facial. Olha só, flacidez de pescoço, o famoso jaw também aqui a gente consegue trabalhar. O bigode chinês e a revitalização global dessa pele. Isso é bem interessante para nós, tá? Um outro resultado também, ó, dia 16 para o dia 16, ó, 16 do 2 para 16 do 3, um mês de diferença. Olha o levantamento da pálpebra, o levantamento do olhar que a gente conseguiu nessa paciente. Melhora do sulco nasogeniano, pálpebra inferior e pálpebra superior também. Professor, dá para trabalhar estrias? Dá para trabalhar estrias. Olha que legal aqui, estrias e flacidez junto
na mesma sessão. Então eu posso pegar um abdômen desse e trabalhar com técnicas diferentes, tanto de fulguração quanto de peeling plasma, tá? Efeito de cicatriz de acne, ó, após 4 semanas, um mês depois da aplicação, para vocês verem o processo do reparo, como ele é interessantíssimo, ok? Bom, então esse daqui é um pouquinho do que a gente apresentou da técnica do jato de plasma e do eletrocautério. Eu espero que vocês tenham gostado, mas agora a gente vai mostrar na prática como que você realiza essa técnica, como que você vai entregar resultados para que você tenha segurança. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a nossa parte prática do workshop de jato de plasma e eletrocautério. A nossa paciente já está na maca, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia, antes da gente iniciar a aula, eu já deixei ela com um anestésico tópico na aplicação, tá? Então eu vou dar já dica para vocês, o anestésico que a gente usou, um anestésico manipulado, ok? Então o anestésico que nós utilizamos foi 23% de lidocaína e 7% de tetracaína, ok? Um anestésico de creme, uma base de creme, e aí a gente utilizou QSP 30 gramas, tá? Então anestésico aqui que vocês podem ver. Depois eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês vão acompanhando, ok? Aqui nós temos o nosso aparelho que é esse aqui é o Plasmed, tá? Então esse aparelho é o Plasmed. Ele vai auxiliar aqui, ó, a gente fazer o trabalho com o jato de plasma. Ele é portátil, tá? Então ele é ligado a um equipamento, a um fio. Esse fio aqui, ele é carregado a bateria, então você não precisa estar ligado na tomada. Ele tem esse fio, que é uma corrente de retorno que fica embaixo do paciente. Para quê? Para não dar choque, nem em você, nem na tua paciente, e claro que também para a sua corrente elétrica ter a dispersão na pele, ok? Então ela já está com anestésico. Como que eu vou fazer agora a remoção desse anestésico? Eu vou utilizar um produto antisséptico com uma gaze. Então eu posso utilizar vários produtos. Eu vou utilizar aqui ó, um Easy-Skin, ok? E nós vamos aqui, ó, borrifá-lo. Além de remover, eu já vou trazendo também um aspecto de biossegurança nessa pele. Efeito bactericida e fungicida. Ok? Então, o que eu apliquei na pele dela? Nas regiões frontal de testa, área de olhos superior, parte inferior e essa parte lateral. Então, se eu apliquei o anestésico em toda essa região, eu vou remover o anestésico aos poucos, tá? Então, eu não vou remover o anestésico já de uma vez só. Eu vou remover o anestésico aos poucos e depois vou aplicando. Então, primeira parte, eu vou iniciar a aplicação sobre a região frontal de testa. O que ela tem na região frontal de testa, professor? A nossa paciente na região frontal de testa, ela tem aqui rugas estáticas. Então, o que eu devo fazer numa ruga estática, professor? Eu vou trabalhar contornando as linhas, tá? Contornando as linhas estáticas para que ela tenha um efeito de retração dessas linhas, uma atenuação dessas linhas estáticas aqui na pele dela. Então é isso que a gente vai fazer. Para eu trabalhar com isso, eu vou utilizar eu tenho várias ponteiras de que eu posso utilizar. Principalmente quando o assunto for linhas estáticas, eu vou utilizar ponteiras mais finas, tá? Ponteiras de fulguração. E aí, para vocês terem uma ideia, essas são as ponteiras que o aparelho tem, ok? Essas são as ponteiras. Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponteiras, tá? Então, qual que eu vou utilizar? As ponteiras mais finas. Então, eu não quero utilizar uma ponteira nem muito fina e nem também muito grossa no caso dela. Então, vou utilizar uma ponteira aqui que a gente chama de bala de prata, tá? É uma ponteira super segura de se trabalhar. Então, eu tenho aqui o meu equipamento. Olha só, vou conectar essa ponteira ao meu equipamento. Aqui ele tem um botão de liga e desliga, ó, on e off. On e off. Aí eu vou ter os modos de condução contínuo, que eu vou apertar aqui, ó, o meu menu, a quantidade de tempo e aqui a intensidade. Eu vou escolher a intensidade do meu aparelho. Então eu vou começar aqui aproximadamente numa intensidade 6, isso aqui é uma intensidade moderada, tá? Então o aparelho aqui, ó, ligou a luzinha
e aí ele já está pronto para a gente iniciar a nossa aplicação. Então, como que eu vou aplicar com esse aparelho? Eu vou aplicar agora a técnica de... Eu posso trabalhar no modo varredura, quanto eu posso trabalhar nos modos de fulguração. Tá? Então, eu posso trabalhar aqui ó, no modo varredura da nossa paciente. Ó, modo fulguração, ponto a ponto. Para quê? Para afinar. Posso trabalhar assim, ó, em cima e embaixo. Paciente com anestésico já sente menos. E posso trabalhar no modo que é o modo de arraste. Não estou encostando na pele. Bem leve. Dentro da linha, tá? Aqui eu vou trabalhar no modo varredura dentro da linha. No modo fulguração, fora da linha, para vocês verem. Então eu posso seguir a linha horizontal direto e a linha vertical também. Então vou seguir aqui a linha horizontal completa. Vou com a ideia de abrir essa linha, porque quando eu faço no contorno, eu abro a linha estática, tá? Então eu vou abrindo ela aqui, ó, bem ao redor. Vou trabalhando bem próximo à linha, só que não dentro, próximo. E aí vou contornando bem detalhadamente. É um procedimento, pessoal, que precisa de atenção do profissional para aplicar da maneira correta. Notem que já tem uma hipiremia causando aqui, chegando nessa região, ó. Vou aplicar aqui, ó, em modo varredura. E a gente vai aplicando bem detalhadamente. Então isso aqui é um formato dentro da linha estática, no caso de uma paciente que já tem uma linha estática bem proeminente, tá? Já é uma ruga mais complicada de se tratar. Mas é uma paciente que ela já vem tratando. Já fizemos há 15 dias atrás um microagulhamento nela. Então é um caso de uma pele que já está tratada. Lembra que eu falei para vocês sobre o pré-procedimento? A importância de ter um pré-procedimento é importantíssimo para que você tenha uma pele que responda melhor ao seu tratamento, tá? Então qual é a ideia desse tratamento aqui dela? Afinar as linhas estáticas. Isso a gente está falando, nós estamos falando a respeito aqui de um caso só na testa, tá? A gente vai tratar a parte de pálpebra e a parte de orbicular da área dos olhos também. Então, é um tratamento global, um tratamento completo para a pele dela. A gente vai aplicando. É rápido a aplicação, não é demorada. Só que demanda boa visualização para que vocês consigam ver para que o paciente consiga ver o resultado. Se eu quiser, eu posso aumentar a intensidade. Eu não vou aumentar a intensidade porque a região de testa é uma região que o paciente vai trabalhar no outro dia. Então a gente não quer deixar tão lesada essa região. Então quanto mais tempo eu ficar aplicando, mais estímulo vai ter, tá? Então vou aplicando aqui, ó. Ó, vou trabalhar em modo de arraste para vocês verem. Bem dentro da linha para trazer um afinamento. A gente pode chamar isso daqui, ele não é um peeling elétrico, eu já posso chamar de um peeling de fulguração aqui. Que eu estou trabalhando o modo arraste dentro dessa linha. Olha só, uma técnica bem tranquila de se fazer. Vou lesando a pele aqui, ó, não há sangramento.
É uma técnica muito tranquila e suave de se aplicar. Então, fiz nas linhas estáticas horizontais. Agora, o que eu vou fazer? Nas linhas de prócero, tá? Na região de glabela. Então, o que eu vou trabalhar aqui? Ó? Eu vou trabalhar no mesmo formato. Posso trabalhar. Eu vou aumentar um pouquinho agora a minha intensidade. Então, eu estava fazendo a intensidade 6. Agora, eu vou trabalhar na intensidade 7. Por quê? Eu quero uma retração maior. Essa ruga aqui é mais profunda. Então, eu vou já uma aplicação um pouquinho mais abrangente. Do outro lado, mesma coisa. Vou trabalhar de 2 a 3 segundos por região. E contornando para abrir a ruga. Certo? É exatamente isso. Vamos para a próxima. Você já vai sentir, de repente, um cheiro característico da técnica que vai surgir após você fazer a sublimação. Pode acontecer e é normal. Um cheirinho de uma certa queimadura na pele, tá? Esse é o cheiro característico que vai surgir aí para a tua cliente. Então, eu fiz o contorno dessas linhas. Ó, tem outra linha aqui. Então, aqui eu vou trabalhar mais no modo de arraste. Então, essa possibilidade que o jato de plasma te traz, o eletrocautério não traz, tá? Então, isso é bem interessante para nós. O eletrocautério não vai trazer essa possibilidade que o jato de plasma traz. Então, vou trabalhando aqui, ó, de forma global. Não estou encostando na pele, tá? Ah, professor, mas você falou que o modo... a gente não trabalha dentro da linha. Não trabalha dentro da linha quando o assunto é o modo fulguração. Se o assunto é o modo arraste, não tem problema. Modo de varredura, tá? Não tem problema nenhum. Aí eu posso fazer com tranquilidade, tá? Então tá aqui, ó, uma pele bem aplicada, o modo de arraste. Olha a epidemia no local. Vocês estão vendo aí? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pausar o meu aparelho. Pausei ele aqui. Vou tirar a minha ponteira, porque eu já usei ela aqui nessa região. E vou trocar a minha ponteira agora por uma outra ponteira, que é a ponteira côncava. Tá vendo aqui, ó? A ponteira côncava. Então, com essa ponteira, eu vou adicionar ela aqui, ó, encaixar no meu aparelho. Essa ponteira côncava, por que eu vou usar ela? Porque eu vou estar com o meu aparelho aqui de costas, atrás da maca, e eu vou aplicar agora na região de pálpebra inferior, que é a famosa blefaroplastia, tá? Não cirúrgica. Então, eu vou remover o anestésico. Então, eu vou removendo o anestésico aos poucos. Eu não vou remover o anestésico já de uma vez só. Imagina se eu tirar tudo, ela já ia sentir mais dor. Então, aqui ó, eu vou removendo o anestésico por área que eu vou trabalhar. Tá? Então, essa é uma forma já inteligente. Talvez se você não tivesse aqui na aula, você ia remover o anestésico de uma vez só. E aqui vocês já viram que não é assim, dessa forma com que a gente vai aplicar, ok? Então, vamos lá para a nossa aplicação aqui. Então, eu vou escolher minha intensidade agora. Vou trabalhar numa intensidade de 8, que é uma intensidade moderada. E vou começar a minha aplicação aqui em pálpebra superior. Como é que eu vou trabalhar na pálpebra superior? De proximal para distal, tá? Então eu começo de dentro da área, perto da área dos olhos, para fora. Então eu retraio o olho, eu suspendo a área dos olhos para cima, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, essa região para cima. Então a gente vai começar a aplicação, ó,
eu vou fazendo pontos, linhas verticais e vou trabalhando, ó, em torno de 1 a 2 centímetros de distância. Posso ir e trabalhar em linhas horizontais. Contornando a área dos olhos. Eu tenho que trabalhar bem detalhado fazendo o contorno de proximal para distal. Vejam só como que fica o aspecto aqui na pele. Então, alguns pontos ficam uma crosta um pouquinho maior e outros não, tá? Então, isso aqui para vocês entenderem. Isso é o início da técnica. Amanhã vai ficar vermelho, vai ficar um edema, mas isso aí é natural após o procedimento, tá bom? Aqui, como ela tem muitas linhas, então não compensa eu contornar várias linhas. Então, o que que eu vou trabalhar aqui, ó? Dá para trabalhar com contorno de linha? Obviamente que sim. Ó, então a gente vai contornando linha por linha. Notem que essa área aqui ela já sentiu menos incômodo do que a área dos olhos. Por que a área dos olhos ela sente mais, professor? Porque a área dos olhos, pessoal, é uma área fina, tá? Uma área bem fininha. Então a gente vai carbonizando ponto a ponto. E aí, ó, contornando a nossa linha. E aqui, o fototipo dela é seguro para a gente trabalhar. Fototipo bem tranquilo. O anestésico é um anestésico mais potente. Se você vai trabalhar com anestésico, por exemplo, uma lidocaína de farmácia normal, seu paciente vai pular da maca, você não vai conseguir fazer. Entendeu? Ó. Então a gente vai trabalhando bem dentro da linha. Professor, quantas sessões numa pele como a dela? Olha, a sessão aqui a gente poderia indicar de 2 a 4 sessões. Qual o intervalo? Bom, o intervalo vai depender. Geralmente, no caso jato de plasma, no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias de intervalo para a gente passar aqui no caso dela, tá? De 30 a 60 com tranquilidade. E aí o que eu vou fazendo? Cuidando do reparo do tecido, que é bem importante. Quanto mais eu cuidar do reparo do tecido, mais resultado e menos intercorrência eu vou ter. Tá? Então a gente vai atuando aqui, ó, bem detalhado. Estamos trabalhando em toda a área, toda a extensão da área dos olhos, essa região de ruga perioral, aliás, periorbicular. A gente vai atuando aqui nela, que é uma ruga que ela tem bastante queixa. Tá? Então a gente vai aplicando bem detalhado. Depois a gente vai atuar em pálpebra inferior, óbvio. Isso aqui é só a região periorbicular. Tem a pálpebra inferior também, que vai ser trabalhada. Olha só, pessoal. E eu não estou na intensidade mais alta. Veja só a hiperemia aqui na região, tá? Para vocês verem. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho de pálpebra inferior. Peço para minha paciente abrir os olhos, tentar abrir os olhos. Tá lacrimejando, é normal,
porque a gente atuou em cima da área dos olhos. É bem natural que o paciente tenha essa lacrimejação assim na área dos olhos, tá? Normal. De 0 a 10, paciente, qual a sensação de dor? Onde doeu mais, onde doeu menos? Pode ser sincero. De 0 a 10? Não dói. Não dói? Não, olha, queimando um pouquinho, sente só. queimando um pouquinho, é o que ela está falando aqui, mas ela tá relatando que não chega a ser uma dor extrema, tá? Então vamos lá, ó, na área dos olhos, pálpebra inferior, ó. Então a gente vai atuando, ó. Eu só quero retração aqui, eu não preciso ficar agredindo muito essa região, tá? Então eu suspendo aqui essa região, tem um espaço, uma zona de segurança para não atuar na região de área dos olhos, né? Então no globo ocular do paciente é contraindicado. Então tá aqui, ó, tá feito feito toda essa área, tá? Com muita tranquilidade a gente realizou aqui, ó, essa área aqui ao vivo aqui para vocês, tá? Então o que a gente vai fazer agora, ó? Removo o outro lado agora. Vou remover o outro lado completamente. Então estou fazendo um full face aqui para vocês, tá? Podemos falar que é uma harmonização com jato de plasma full face, ok? Então preciso remover o anestésico e aí vou começar a minha aplicação. Então como que eu começo a minha aplicação? Pela pálpebra superior, acompanhando o que eu fiz do outro lado. Vou fazer igualzinho que eu fiz do outro lado, tá? Então vou colocar, ó, fazer 3 fileiras e vou agora em formato horizontal. Primeiro eu faço uma fileira vertical para me basear, depois eu vou para formato horizontal. Aí a gente vai trabalhando de proximal para distal sempre. Mesma intensidade de um lado, eu estou usando a mesma intensidade no outro lado. Vou seguindo as linhas bem passo a passo. Olha só. Professor, mas não vai ter nenhum problema no globo ocular da paciente? Não, que você tá trabalhando única e exclusivamente pele, tá? A gente não trabalha em cima do globo ocular do paciente. Ok? Olha só. Pronto, feito pálpebra inferior. Feito pálpebra inferior, a gente vem para a área lateral, que é a área que nós estamos trabalhando aqui. Então, como é que eu faço? Contornando as linhas. Mesmo sentido. Não preciso muito tempo aplicando na mesma região. Então eu vou trabalhando bem ao redor da linha. Para quê? Para abrir essa linha estática. Para diminuir a espessura dela, tá? Então, de proximal para distal, é o que a gente vai trabalhando. E aí a gente vai contornando toda a linha, tá? Vocês estão acompanhando aí? A gente não vai conseguir responder tantas as dúvidas assim, galera. Por isso que é importante, você que já quiser garantir sua vaga, já entrar para o meu time, tem um QR Code aí na tela para você já fazer a sua inscrição, tá? Para você conhecer um pouquinho mais, que hoje a gente vai ter uma grande oportunidade
para você, ok? Vai ter um QR Code aqui, ó. É isso? O QR Code está aparecendo aí, né? Aqui, ó, tá? Desse lado aí. Vamos lá. Então, vamos continuando a aplicação, bem detalhado. Esse é um grande ponto que faz vários profissionais terem intercorrência, porque não conhece o mecanismo de ação, não sabe como aplicar, as áreas que aplicar. Às vezes você já fez um curso ou dois, mas ainda se sente insegura de trabalhar com a técnica. Pode ser pelo método do professor ou da professora que você fez, pode ser porque você não conseguiu visualizar, pode ser porque você não entendeu direito como funciona a técnica, não viu uma aplicação prática como essa aqui, igual nós estamos te mostrando. Então tudo isso facilita o teu aprendizado, tá? Então aqui, ó, a gente vai demonstrando o máximo possível para vocês verem as possibilidades. Então estou fazendo basicamente um rejuvenescimento full face aqui na nossa paciente. É possível rejuvenescer só com jato de plasma, professor? Com certeza, é bem possível. É bem possível e vocês estão presenciando aqui, ó. Agora, para finalizar, a gente vai fazer pálpebra inferior. Então, sempre de proximal para distal. A gente vai trabalhando aqui, ó, só confirmando o que a gente fez nas outras áreas, para trazer um rejuvenescimento global para essa região. Mais uma aqui. Feito pálpebra inferior também, tá? E agora, professor, o que falta? Agora, essa paciente aqui não vai mais sofrer. Aliás, né? Não que ela sofreu, mas que realmente é um estímulo doloroso, pessoal. É uma dor que é algo suportável, principalmente, claro, se você vai utilizar o anestésico, tá? Nós vamos utilizar agora uma ponteira que a gente chama de peeling plasma. Então, a ponteira que ela não vai ter faiscamento, é uma ponteira bem mais tranquila para o seu paciente. A gente também escolhe a intensidade dela, vou trabalhar numa intensidade de 6 aproximadamente. E ela está pronta para aplicar. Olha só. Como que eu atuo com essa ponteira? Ó, vou aplicar dessa forma aqui para vocês verem. Ó. A gente vai aplicando bem detalhadamente. Aplico em regiões que eu não consegui aplicar, que aliás, que não era uma ruga estática. Tá? Então eu aplico aqui, ó. Posso aplicar de 10 a 15 vezes. Então vou trazendo vermelhidão. Não perco o contato com a pele. Ó. Aqui eu trabalho flacidez. Aqui eu aumento permeação. Posso puxar, tracionar aqui, ó. Aqui eu estou estimulando o colágeno, pessoal, gerando processo inflamatório. Ó, melhorando a flacidez. Posso trabalhar no pescoço, professor, também? Pode, você pode aproveitar na mesma sessão, já trabalhar a área de pescoço também. Tá? Então aqui, ó, agora a gente vai atuar do outro lado. Aqui eu posso tracionar a pele. Potencializar os efeitos da técnica. E aqui, ó. Posso fazer dessa forma, sempre com a ponteira com o máximo de contato na pele. Aumentando permeação. Eu ainda vou colocar um ativo aqui para potencializar o meu resultado, tá? Tem vários pontos aqui ainda que a gente poderia melhorar. Só que essa aula aqui, pessoal, é uma aula que a gente não consegue mostrar tudo para vocês, tá? Então, assim, saiba que existe um método, existe uma forma que eu vou te mostrar e te explicar de como que você pode se especializar comigo no meu método, aplicando igual ou melhor que eu, para você ter resultados aí com jato de plasma, tá?
tá? Então aqui, ó, professor, e nariz, dá para fazer? Ah, ó, tranquilo. Faço aqui a região de nariz. Buço, ó, dá para fazer, incomoda um pouquinho, mas coisa mais leve. Então, nas áreas que eu fiz a aplicação de formato esférico, que são a parte de terço inferior da minha paciente, eu posso trabalhar com ativos para permeação. No caso dela, eu vou trabalhar com ativos de PDRN e exossomas, tá? Então, vou trabalhar aqui, ó, posso trabalhar nesse formato para permeação de ativos de produtos. Aqui a base de PDRN e exossomas. Então, estou trabalhando, ó, não só nessa área, eu posso trabalhar em toda a região aqui, no caso dela. Até mesmo na testa a gente consegue trabalhar. Por quê? Eu estou potencializando a entrega de resultados na pele da minha paciente. Aqui vai trazer um glow, um efeito muito melhor para a pele dela, tá? E aí, para finalizar, professor, o que eu posso para finalizar na pele dela? Vamos lá. É importante, esses ativos que eu estou aplicando, ele já vai ter ação regenerativa, tá? Mas você pode, por exemplo, utilizar um Cicaplast, um Ultra Regener da Smart. Vou te mostrar aqui, ó, uma outra possibilidade. Olha só, um Ultra Regener, o Bepantol. Você pode utilizar o Nanopantol da Ecos, pode utilizar o Pós-Inject da Belcol. Tem vários produtos que você pode utilizar para finalizar esse procedimento, tá? Então, você vai finalizar esse procedimento com esse produto que eu te mostrei. Então, vou te mostrar aqui, ó, uma aplicação dele para vocês verem. Por quê? Ação reparadora, já de imediato. Eu apliquei, eu fiz lesão na pele, mas eu já vou controlando. Ah, professor, mas você usou produto de uma marca, um produto de uma marca, outra de outra. Não vai influenciar para o mal, muito pelo contrário. Tá? Olha só, então aqui eu aplico, ó, o regenerador. E é importante que a sua paciente tenha um regenerador também para usar em casa, ok? Por quê? Porque amanhã vai ficar pior, depois vai ficar pior, aí depois começa a melhorar. Então, a partir de hoje, do momento que fiz, hoje tá bacana, só tá vermelho. Amanhã ela vai acordar com essas regiões muito parecendo que ela, sei lá, apanhou, por exemplo, mas vai ser algo que vai trazer um efeito muito benéfico para o caso dela e de outras pacientes que têm problema com rugas, com linhas de expressão, tudo isso para você cada vez mais potencializar os seus resultados. Então essa foi uma aplicação completa de jato de plasma, né? Então aqui eu mostrei técnica de fulguração, técnica de peeling plasma, um tratamento bem legal e completo. Só aqui numa sessão como essa, se fosse para fazer na clínica, cobrando, uma sessão como essa não dá para cobrar menos de R$600, tá? Menos de 600 não dá. Ah, e qual é o máximo? Aqui você pode cobrar 800, 900, R$1.000 numa sessão dessa, porque vale resultado. Isso aqui eu não fiz todas as áreas, eu faria mais pontos de fulguração, mas para mostrar para vocês também diferentes técnicas e para proporcionar resultado para ela, eu resolvi fazer dessa forma, que é uma paciente nossa que está sempre tratando e a gente está montando o portfólio dela, tá? Então, olha só, esse é um resultado de hiperemia imediata, pós-procedimento, e é esse resultado que eu quero ensinar você, essa segurança que eu quero passar para você. A partir de agora tem um recado muito importante, uma oportunidade de ouro para você mudar o jogo dos seus resultados. Fala turma, e aí, gostaram do nosso workshop de jato de plasma eletrocautério? Curtiram a nossa aula prática? Isso foi bem especial. Eu de fato espero que vocês realmente tenham gostado, tenham aprendido mais, mas não para por aí, tá? Agora é o momento da sua jornada iniciar nessa técnica. Esse é o momento de você tomar uma decisão de algo extraordinário que eu tenho para você. Eu tenho uma oferta especial que vai ser válida por poucas horas. Na verdade, para você ter uma ideia, a gente não faz isso com frequência, tá? A última vez que eu abri a turma do curso Carbolift foi no ano passado, já faz um ano que eu abri inscrições para esse curso. E depois ele ficou fechado, porque é uma técnica que eu gosto de dar atenção 100% para as minhas alunas. E as inscrições estão abertas oficialmente agora para o nosso curso Carbolifting, de técnicas de jato de plasma e de eletrocautério. E nós temos uma oportunidade incrível, que é a sua última oportunidade de se inscrever.
com R$ 653 de desconto. Você já pensou nisso? O curso sai R$ 1.197, mas você vai ter R$ 653 de desconto. E tudo isso para você aprender várias técnicas. Olha só, ao você se matricular, você vai ter uma formação 100% online completa na estética facial e corporal. Ou seja, você vai aprender tudo sobre o jato de plasma, tanto teórico quanto também na prática. Você vai ter um suporte incondicional conosco 7 dias por semana. Além disso, você terá um grupo de alunos exclusivos para você tirar as suas dúvidas comigo, mandar a sua mensagem, mandar o seu caso clínico, pedir as dicas ali. Eu e vários outros alunos estaremos ali para recepcionar vocês. Você também terá o acesso por 1 ano, ou seja, você vai ficar 1 ano inteiro, 12 meses estudando comigo, com aulas teóricas e práticas, todas gravadas, para você assistir onde, quando e como você quiser. Isso vai fazer você entregar mais resultados para o seu paciente, levar uma grande novidade para a tua clínica. E é importante que você faça o curso antes de ter o seu aparelho, porque lá você vai entender qual o melhor aparelho comprar, qual o custo-benefício, também cupons de desconto, para que você faça a sua escolha certa na hora de comprar o aparelho. E de fato não é momento de se preocupar em comprar o aparelho. Você precisa ter a formação, a qualificação para trabalhar com essa técnica. O curso ele tem uma carga horária de aproximadamente 15 horas, tá? Com certificado de conclusão assim que você finalizar todas as aulas. Além disso, você vai aprender como tratar e entender sobre os detalhes de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, estruturas da pele, processo do envelhecimento, fisiopatologia corporal e facial, uso de anestésico, aplicação e os seus cuidados, processos inflamatórios, cuidados pós-procedimentos, como evitar intercorrência, fototerapia para o reparo tecidual. Tudo isso vai fazer com que você se torne uma especialista em jato de plasma. Vai fazer com que você entregue resultados com essa técnica, para que você passe para um próximo nível de aluna, de profissional, para que você passe para um próximo nível de profissional, para que você passe para um próximo nível de entrega de resultados para os seus clientes, de satisfação dos seus clientes. Você vai mostrar para a sua clientela, para as pessoas que te acompanham, que você está evoluindo como profissional, que você está dando passos adiante e que você está cada vez se especializando em novas técnicas. Além disso, você vai aprender a tratar todas essas disfunções: melanose solar, cicatriz de acne, estrias, flacidez de pálpebra, lesões benignas. Você vai ter aqui técnicas de fulguração, peeling plasma, rejuvenescimento e lift facial, lifting de colo, tudo isso em apenas um único curso completo para você. Lá também, para que eu te dê toda essa amplitude de conhecimento, você vai conhecer os principais aparelhos do mercado. O que é o New Skin, o Eletrocautério, o Luminance, o Celebrim, o Plexor, a caneta chinesa, o IGA Plasma, o Plasmed. Quais desses é melhor? É importante que antes de você comprar um aparelho, você conheça cada um deles, como que funciona. Para quê? Para que você faça a sua escolha certa. Porque se você não fizer a escolha certa, o que vai acontecer? Vai ter problema, certo? Bônus especial para você que entrar nessa turma, nas primeiras horas, tá? Ficha de anamnese facial, corporal e capilar. Com essas fichas, você já vai analisar e avaliar melhor o caso do seu paciente, o fototipo, o histórico dele, vai já fazer a sua prescrição de quantas sessões você vai analisar, vai entender a queixa principal, vai ver se ele tem alguma contraindicação para o tratamento. Então a ficha de anamnese já vai ajudar você exatamente nisso, tanto a facial quanto a corporal. Ficha de anamnese específica para jato de plasma eletrocautério. Então, diferente dessa outra ficha convencional, você terá uma ficha específica para trabalhar com jato de plasma e eletrocautério. Então, estou te dando uma ficha comum, facial, corporal e capilar, e estou te entregando uma ficha específica de jato de plasma para você anotar quantas sessões, qual a intensidade que você utilizou, qual a ponteira que você trabalhou, todos os detalhes que você não encontra em outras fichas de anamnese. Vou te entregar um termo de consentimento e esse é muito importante na hora de realizar o procedimento de jato de plasma, porque é um procedimento onde é algo que você vai ter mais segurança para o seu paciente, segurança jurídica, um termo de consentimento e também um contrato de prestação de serviço. Você faz contrato quando você faz os seus clientes? Quando o cliente fecha um tratamento com você, você faz o contrato ou não? Então é importante que você tenha isso aí, eu vou te dar isso de presente. Além
também de uma cartilha de cuidados pós-jato de plasma, para que você entregue para o seu paciente e ele saiba o que tratar, o que fazer, como fazer, quais são os cuidados pós que ele deve fazer para não ter nenhum tipo de intercorrência. E um super bônus especial para você que entrar agora nas primeiras horas, vai ganhar um mini curso de remoção de verrugas. Exatamente isso. Mas é só para você que entrar agora nas primeiras horas. Mini curso de remoção de verrugas, onde você vai ver na prática e vai aprender na prática como fazer a remoção desses sinais que incomoda tanto as nossas clientes, e você vai aprender uma nova técnica para você conseguir faturar mais também dentro da tua clínica. Bom, tendo dito isso, se você falar, professor, não quero esse curso, será que eu vou gostar? Se nunca estudei online, será que eu vou aprender? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 7 dias de garantia, que é você aprende ou eu te devolvo o seu dinheiro de volta. Se em 7 dias você entrar, assistir a aula e não gostar, eu te devolvo 100% o seu valor de volta. Tendo dito isso, é o que eu falo, é satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. E tudo isso de R$ 1.150 com R$ 653 de desconto vai sair por apenas 12 parcelas de R$ 49,60. É menos de R$ 50 por mês para você se especializar. Quem já é minha aluna, quem já conhece o meu método, quem já conhece a qualidade de ensino nossa, sabe que esse curso está saindo praticamente de graça. Tá? Eu não vou dar de graça porque com as coisas que é de graça muita gente não dá valor. Então por isso esse curso está saindo no preço de R$ 497 à vista ou 12 de R$ 49,60. Gente, é menos de R$ 50 por mês para você se especializar. Se você, mas eu sou estudante. Se você é estudante, você não tem R$ 50 por mês, você vive do quê? De vento? Não acho que não, né? Se você não consegue fazer R$ 50 no mês, tem alguma coisa errada. Trabalha para alguém, faz um bolo de pote vai vender na estação, se vira. Para quê? Para investir no seu negócio. Entende? É isso que você precisa fazer. Dá um passo de fé para que você ganhe mais, para que você aprenda mais, para que você evolua como profissional. E tudo isso por apenas menos de R$ 50 por mês é o que você precisa fazer. Só que essas inscrições são apenas por 48 horas. Depois o curso vai para o preço normal de R$ 1.150. Então é muito importante que você seja rápida, que você tome a decisão rápido e que essa aula tenha sido aula que de fato tirou todas as suas dúvidas e fez você enxergar que o jato de plasma é a técnica que você precisa para evoluir, é a técnica que você precisa para de fato se especializar mais, entregar resultados diferenciados na tua clínica, tá? Então você que quer se inscrever agora, tem o link na descrição aí, já faz a sua inscrição agora, clica no link, sai daqui. Professor, não... é menos de R$ 50 por mês. Se você não tem R$ 50 por mês para investir em você, em conhecimento, por mais que daqui a pouco seja lá na frente e fale, professor, não estou usando jato de plasma. R$ 50 por mês, você vai ter acesso a mim, a minha equipe, ao nosso suporte. Não tem como você perder. Eu tenho certeza que você vai aprender, vai trabalhar, começar a praticar e vai ter resultados. Quem sabe daqui a 1 mês, 2 meses, você vai mandar a sua foto para mim e falar, professor, olha o resultado que eu tive. Muito obrigado por ter me insistido para entrar nesse método. Então eu tenho certeza que vai fazer e será um diferencial para você, certo? Então, a partir de agora, clica no link na descrição, faça a sua inscrição, tem o link aqui abaixo também, garanta a sua vaga, porque esse preço especial é apenas para quem entrar nas primeiras 48 horas, certo? Então agora, você que quer, já sabe, tem um certificado. O certificado é muito simples, tá? O certificado, ele vai aparecer uma senha aqui, daqui a pouquinho vai aparecer a senha. Você vai ter um link que foi enviado no grupo, tá? É só para quem está no grupo. Então o link foi enviado no grupo, você vai clicar no link do certificado, você vai colocar o teu nome, o teu e-mail e a senha. Essa senha estará aparecendo aqui, tá? Tá passando agora, tá? A senha. Anota a senha, ela não pode ser compartilhada, tá? E essa senha vai te dar acesso ao nosso certificado do workshop de jato de plasma. Agora, para você que gostou do workshop, mas assim, professor, gostei, adorei, mas eu quero mais, eu quero melhorar, eu quero avançar, eu quero ser uma profissional diferenciada, eu quero ser a profissional que entrega resultado, o que você tem que fazer? Clicar no link, fazer a sua inscrição.
Menos de R$50 por mês para você se especializar, tá perto de mim, do meu time, e eu quero você junto com a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e a gente se vê até uma próxima oportunidade. Seja rápida, não deixe essa oportunidade passar. Clica no link e vem pro meu time.